as nossas Bíblias, os ouvintes também, abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23 do livro de João, acerca da ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11, versículo 23, a seguir. Diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Agora vamos para o versículo 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. Porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito? Se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Diz assim: nos revela a respeito da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um milagre tremendo. É um milagre que desafia a ciência. É um milagre que desafia a física. É um milagre que desafia os cientistas. Porque, por mais que a medicina esteja avançada, por mais que os cientistas, cada dia que passam, descobrem mais coisas, cumprindo a profecia do profeta Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 4, porque a ciência se multiplicará. Então a ciência está avançada, a ciência está se multiplicando, porém, a ciência ainda não consegue efetuar a ressurreição do corpo. Por isso que a ressurreição é um milagre, que ele até hoje transcende qualquer estudo humano, é transcendente a qualquer aparência humana, a qualquer ciência humana, porque a ressurreição dos mortos, só Deus tem poder para dar a vida. Ana, ela estava cantando, louvando a Deus, quando Deus a ouviu, quando Deus, ela pedindo um filho, Deus ouviu os rogos, o clamor de Ana. Então Ana, louvando a Deus, louvando ao Senhor, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, Ana, ela fala uma coisa que prova cabalmente a ressurreição do corpo. Ana diz: Senhor,
Só tu tens o poder da vida. O Senhor lança o homem na sepultura e faz o homem subir de volta. Só Deus tem poder de dar a vida ao homem. Só Deus pode operar a ressurreição. Porque o fôlego de vida foi dado por Ele. Porque o espírito e a alma vieram dele. Porque não é só o corpo, a ressurreição do corpo. Quando o homem morre, nós temos uma parte material dentro de nosso corpo. Nós temos uma alma e um espírito dentro de nós. Salmo 42, versículo 5 e versículo 6. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. A alma está dentro de si. E você tem um espírito, eu também tenho. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Fala o Senhor que fez os céus e a terra e colocou o espírito do homem dentro dele. Então nós temos uma parte material. Imaterial dentro de seu corpo. Eu tenho uma parte material, isso se chama homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Pode glorificar! Aleluia! O homem interior é alma e espírito. E o que é morte? Morte é separação. Então, quando o homem morre, a alma e o espírito saem do corpo. Capítulo 35, 18 de Gênesis. E saiu-lhe a alma, porque morreu. Quando morre, a alma sai do corpo. O espírito também. Capítulo 2, 26 de Tiago. O corpo sem o espírito está morto. A ressurreição é justamente o poder de fazer a alma e o espírito voltarem e entrarem novamente no corpo. Isso é a ressurreição. Aleluia, candelabastária! Oh, glória a Deus! E esta ressurreição de Lázaro foi justamente para provar a divindade absoluta de Jesus Cristo. Para provar a divindade absoluta dele. É o maior capítulo do livro de João, é o capítulo 11. O maior capítulo, João capítulo 11, tem 57 versículos. Jesus, nesse texto, é provado como Deus divino. É provado como verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus já era bem amigo dessa família. Jesus, ao fazer a obra, ao pregar o evangelho, a Escritura nos assevera que Jesus não tinha uma casa para morar. Antes de fazer a obra, Cristo dá-se ao ministério terreno, porque Cristo se deu ao ministério terreno depois do batismo. Lucas 3, 23, Jesus tinha 29 anos. Ele estava prestes a completar 30 anos. Então Cristo se deu ao ministério terreno. Pois entendemos que dos 12 anos, quando pregou no meio dos doutores, até a idade de 29 anos, Cristo sobreviveu tratando de sua mãe, tratando de seus irmãos, porque Jesus tinha irmãos. Capítulo 13, versículos 54 ao 56 de Mateus. A Bíblia fala que o irmão chamava Tiago, outro chamava José, outro chamava Simão, outro chamava Judas, e Jesus também tinha irmãs. José morreu muito cedo, porém quem sustentava a casa era Jesus com o trabalho da carpintaria. Marcos capítulo 6, versículo 3, não é esse o carpinteiro, o filho de Maria? Então Jesus que cuidava, Jesus fazia a mesa, fazia a cadeira, fazia armário, ele trabalhava, derramava o suor do seu rosto. É por isso que Isaías escreveu, Isaías capítulo 53,
versículo 2 e versículo 3, que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos. Porque ele não era preguiçoso. Ele não ficava mentindo que eu estou com dor na perna, estou com dor na cabeça. Ele era trabalhador. E ao preguiçoso, a Bíblia nos diz, capítulo 6, versículo 6 de Provérbios, vai ter com a formiga, preguiçoso! Jesus era um trabalhador de verdade. Ele sustentou, porém, quando ele se deu ao ministério de fazer a obra, Jesus tinha a casa, 13 de Mateus, tendo Jesus saindo de casa, estava junto ao mar. Quando ele se deu ao ministério para fazer a obra, ele não tinha mais onde morar, porque ele só vivia pelo mundo pregando o evangelho da salvação. Jesus levantava a mão, era em praça, era em cima do monte, era nas grandes embarcações, era nas empreitadas. Jesus dizia, Marcos capítulo 1, versículo 15, o reino de Deus está próximo, o céu é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho! Era a pregação de Jesus, o arrependimento, a salvação, a vida eterna. Aleluia, labasuricama, labassúria! Ele pregava verdadeiramente o reino. Então ele não tinha mais lugar para morar. Posto que a casa ficou com a sua família, ele não morava, não tinha mais lugar. Mateus capítulo 8, versículo 20. Os passarinhos têm ninho, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, Jesus, ele fazia obra, ficava muitas vezes em casa, nas casas de certas pessoas chegadas a ele. E nesse caso, essa família era muito muito conhecida por ele. Jesus já tinha ficado, ele era amigo íntimo de Marta, de Maria e de Lázaro. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, a Bíblia diz que Jesus estava certa feita na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta só ficava fadigada fazendo as coisas, querendo preparar as coisas para Jesus comer, e Maria nem aí. Maria ficava só no pé de Jesus ouvindo a palavra. Outra vez a Bíblia fala, João capítulo 12, que Maria, a irmã de Lázaro, ela derramou o nardo, unguento, no pé de Jesus, quebrou o vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra branca caríssima daquela época. Ela quebra, derrama aos pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Então Jesus era amigo íntimo dessa família. Jesus conhecia muito bem Lázaro. Certas vezes Cristo ficava lá, nessa casa, comia lá. Ele era bem chegado a essa família. Ele era chegado a esse povo. Salomão falou que é amigo que é mais chegado do que um irmão. Em todo tempo, homem, um amigo. Na angústia nasce um irmão. Provérbios 17:17. Aleluia! E assim era lá. Cristo tinha essa amizade perfeita com essa família. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, nos diz aqui que Lázaro tinha morrido. Lázaro tinha morrido e Jesus demorou a chegar a Betânia, posto que eles eram de Betânia. Cristo demora a chegar lá para efetuar o milagre da ressurreição. Mas assim, quando Lázaro já começou a ficar doente, começou a adoecer, elas mandaram pessoas chamar Jesus. João capítulo 11, versículo 3. Aquele que tu amas está doente. Aquele que tu amas está enfermo. Os mensageiros foram avisar a Jesus nos trabalhos de pregação. No meio da pregação da obra de Deus na vida de Cristo, anunciaram que Lázaro estava doente. E Jesus Cristo, ele falou claramente, 11:5 de João, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Cristo já estava demonstrando, pode dar glória a Deus.
verdade, ficou ali em Pérea. Ele estava em Pérea e, na verdade, ele não saiu dali. E Cristo, a Bíblia diz que ele amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mesmo sabendo que Lázaro estava enfermo, ele fica mais 2 dias no lugar. Ele amava. Ele não correu. Não, vou ficar aqui pregando. Mas ele está doente, Senhor, mas eu vou ficar pregando. Eu vou ficar anunciando. Porque Cristo colocava a obra em primeiro lugar. Não que vamos abandonar a família, vamos abandonar as pessoas chegadas, não. Mas é que Deus age no momento que Ele quer. Deus age no momento que interessa a sua própria vontade. Deus só vai operar na sua vida, só operará na sua família, quando Ele determinar. Quando Ele quiser. Eu não posso ir contra a vontade de Deus. Eu não posso ir contra o querer de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a tua vontade. Nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Temos de trabalhar dentro da vontade de Deus. Quando o homem não trabalha dentro da vontade de Deus, Deus não opera, Deus não livra, Deus não cura, Deus não faz a obra da maneira que Ele quer fazer, porque eu desviei da vontade de Deus, eu fui contra a vontade de Deus, eu resisti ao Espírito Santo. E a Bíblia diz também, Atos capítulo 7, versículo 51, homens de dura serviço, sempre resistais ao Espírito Santo. Quantos resistem ao Espírito Santo porque não esperam a vontade do Senhor? Olha aqui, não resista ao Espírito Santo, não luta contra ele. Espere, a obra de Deus será completa. O Senhor se manifestará, o Senhor agirá, Deus falará, Deus colocará a mão. Deixa Deus agir. Aleluia! Glória a Deus! Quem dá glória a Deus? Quem esperará a vontade de Deus, grite amém! A Bíblia diz, Cristo continua anunciando. Os discípulos atordoados falam: Senhor, já querem lhe apedrejar. Vamos sair daqui. Vamos sair. Jesus diz: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aí Cristo sai de lá e vai outra vez para a Judéia, para continuar. Chegou a notícia. O povo atordoado lá já, Lázaro estava enfermo, e as irmãs dele que amavam, porque o homem ele pensa dessa maneira: não era muito chegado a Jesus, então eu vou chamar ele, vem na hora. Não sabiam que Jesus, como homem, ele jamais seria rebelde. Ele sempre faria a vontade do Pai dele em tudo. Ele tinha submissão. A submissão. Não podemos confundir amizade com o trabalhar de Deus. Amizade é uma coisa, o trabalhar de Deus é outra coisa. Quando Deus quer trabalhar, Ele passa por cima de amizade, Ele passa por cima de quem for, porque é Ele que vai determinar o que deve ser feito. Pela atordoação, Jesus falou assim, João capítulo 11, versículo 11. O nosso amigo, ele dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. O que é dormir em Lázaro? O que é dormir na vida sagrada? Essa figura de linguagem chamada dormir. No livro de Reis, nós encontramos quase o livro de Reis inteiro, Deus falando, o escritor falando, e dormiu Asa com seus pais, e dormiu Pecaías com seus pais.
Nós encontramos essa expressão, é costumeira no livro de Reis, tanto o primeiro Reis como o segundo Reis. Nós encontramos, e dormiu fulano de tal com seus pais, e dormiu e foi sepultado com seus pais. O que significa dormir? Muitos têm empregado, várias seitas, religiões, têm empregado o tal do sono da alma. Qual é a doutrina do sono da alma? A doutrina do sono da alma, que é uma doutrina falsa, antibíblica, diabólica. Essa doutrina diz que a pessoa fica no repouso. A pessoa fica dormindo ali inconsciente. A pessoa morre, ela fica inconsciente, sem saber de nada. Então, nem vai para o paraíso, nem vai para o Hades, a pessoa fica inconsciente até a ressurreição. Esta doutrina não é verdadeira. Porque o que dorme não é alma, não é espírito. O que dorme é o corpo humano. O que dorme é o corpo, porque o corpo aguarda a ressurreição. A Bíblia diz, Mateus 27, 52, e os corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Repetindo, Mateus 27, 52, e os corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O que dorme é o corpo, porque aguarda a ressurreição. A alma, o espírito, nunca vão morrer, porque eles são imortais, porque eles são eternos. Jesus falou para o bom ladrão, Lucas 23, 43, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso! Porque ele estava vivo. Mesmo depois da morte ele viveria e só poderia estar no paraíso vivo. Paulo falou, 2 Coríntios 5, 8, quando deixar este corpo, eu vou habitar com o Senhor. Quando que a pessoa deixa o corpo? Na morte! Na morte! Então quando o crente morre, tem um lugar para ele, é o paraíso! A alma e o espírito dele vão para o paraíso. O ímpio vai para o Hades, capítulo 16, 23 de Lucas, e morreu rico e foi sepultado, e no Hades estava em tormentos. Jesus, quando fala aqui que Lázaro dorme, o corpo de Lázaro estava já morto. Lázaro já estava sem vida. E mesmo Cristo já sabia em si que Lázaro tinha morrido. Porém a notícia não tinha chegado ainda. Já estava aquela atordoação, o povo atordoado, a casa de Marta, Maria cheia. Mas Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Aí de repente chega a notícia: Lázaro está morto. Chega a notícia, mas Cristo já tinha falado que ele dormia ao sono. O corpo já estava morto. Nisso, Marta, que está ao encontro de Cristo, ela mostra a crença dela na ressurreição dos mortos. Senhor, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão, ele não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus falou: Marta, teu irmão, ele há de ressuscitar. Aí Marta, João 11, 24, agora ela expressa a crença dela na ressurreição. Ela, eu sei, Senhor. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Elas acreditavam que existiria a ressurreição dos mortos, porque os hebreus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os hebreus acreditavam. Por quê? É isso que a Bíblia Sagrada expõe. A Bíblia diz, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a seguir, que Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir, Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Capítulo 13, versículo 21 de 2 Reis, a Bíblia diz que um homem foi jogado na sepultura de Eliseu e foi ressuscitado.
Capítulo 5, 24 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Enoque foi levado para a glória sem provar a dor da morte. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que Enoque, a Bíblia diz que Elias foi levado ao céu dentro do redemoinho sem provar a morte. Então os hebreus, eles acreditavam na doutrina da ressurreição. Eles acreditavam que existiria ressurreição dos mortos. Eles acreditavam sobre a ressurreição. Por isso que Marta falou: eu creio, Senhor, que meu irmão ressuscitará no último dia. O que ela quis dizer? Se meu irmão não ressuscitar pelas suas mãos, mas um dia ele vai ressuscitar, porque eu creio. Então ela acreditava nessa doutrina. E quantos mais acreditam nas doutrinas deixam de crer na ressurreição? Muitos estão pregando até a reencarnação, como o Espiritismo prega a reencarnação, que é a volta da alma a um outro corpo para pagar as coisas erradas que cometeu. Quantos estão crendo em doutrinas? A transmigração da alma, a metempsicose. Metempsicose é a doutrina espírita, que a pessoa volta e encarna até numa barata. Metempsicose é uma doutrina do espiritismo, que a pessoa volta a alma dela e se reencarna em barata, em cavalo, em boi, até em animais. E muitos não estão crendo na doutrina da palavra. Mas aquela mulher, ela acreditava na ressurreição, porque o certo, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar. Ninguém escapa dessa palavra, ninguém escapa da verdade, todos ressuscitarão. Daniel, capítulo 12, versículo 2, porque muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aleluia! Então ninguém escapa da ressurreição. Ninguém volta aqui. Jó capítulo 7, versículo 10 ao 12. O homem que desce à sepultura nunca mais tornará a subir para o seu antigo lugar. Está aqui na terra, o antigo lugar dele, não volta mais aqui. Porque a reencarnação é mentirosa. Mas Marta não acreditava na ressurreição dos mortos. Você tem que crer também nas doutrinas da palavra de Deus. Muitas doutrinas da Bíblia estão deixando de ser anunciadas. Muitos não creem mais na doutrina bíblica da Trindade. Eles negam a Trindade. Eles não creem na deidade absoluta de Jesus Cristo. Eles falam que Jesus Cristo é uma criatura. Jesus Cristo é um Deus de segunda categoria. Quantos não creem também na divindade do Espírito Santo? Pregam que o Espírito Santo é uma força. Pregam que o Espírito Santo é energia. Quantos não creem na doutrina da remissão dos pecados? Não acreditam que o sangue de Cristo é o único meio de salvação para o pecador? Quantos não acreditam no arrebatamento da igreja? Quantos pregam que o inferno é a sepultura? Quantos pregam que até Jesus Cristo é irmão de Lucifer? Quantas doutrinas erradas têm sido pregadas? Mas Marta, ela acreditava na doutrina de Deus, ela acreditava na palavra, por isso Deus resolveu operar, por isso que ela foi bem-aventurada, porque ela acreditava na santa lei de Deus, ela acreditava na santa palavra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque ela tinha um conhecimento das coisas boas. Jesus olhou para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nisso, ela dá uma informação. João 11:27. Ela diz assim: Senhor, creio eu que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela confessa a divindade de Jesus Cristo. Ela confessa que Jesus Cristo é o enviado de Deus para a salvação de todo pecador. A
boca dela foi aberta para transmitir esta verdade. No momento de luta, no momento de tribulação, não adianta xingar, não adianta blasfemar, como a mulher de Jó blasfemou, não adianta. Não adianta abrir a boca para falar aquilo que é contra a vontade de Deus, não adianta. O salmista falou, Salmo 45, verso 1, serve o meu coração com palavras boas. Ao seu coração, à sua boca, tem de sair palavras boas, porque no momento da prova, Deus quer ver a tua força, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu irmão morto, ela confessa que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o Filho bendito de nosso Deus. Jesus então, quando ele chega àquela casa, as pessoas tentando consolar Maria, Maria sai e chega onde Jesus estava e lança-se sobre os pés de Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta falou, Maria fala agora também. Meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus, quando viu Maria chorar e todo aquele povo chorando, ele também começou a chorar. Jesus começa a chorar. A Bíblia diz que ele se perturbou. O espírito dele se moveu. Ele agora então começa a chorar. E 11h35 de João, Jesus chorou. Por que chorou? Porque estava como homem. Por que chorou? Porque o verbo se fez carne. Porque chorou? Porque ele tinha sentimento. Da mesma maneira que eu sou um ser humano, Jesus também se transformou num ser humano para nos salvar. Capítulo 3, 16 de 1 Timóteo. Grande é o mistério da piedade. Deus foi feito carne. Jesus estava como homem. A natureza humana dele começa a chorar. Cristo chora. Onde puseste? Lá naquele lugar ele chegou e chorou muito. Aí o povo disse, olha como ele amava. E acho que pensavam que Jesus não tinha sentimento. Todo homem, irmão, tem seu sentimento. Mas que ele seja um grande pregador, um grande estadista, um grande empresário, ou seja lá o cargo importante que ele possua, ele tem o sentimento. E aquele povo ficou perplexo, mas olha, até ele também está chorando. Nisto, a Bíblia diz, Jesus foi ao sepulcro e viu que era uma caverna. E tinha uma grande pedra colocada sobre a caverna. E Jesus Cristo diz, tirai a pedra. Tira a pedra. 4 dias morto, já estava em estado de putrefação. O corpo dele já estava podre. Já. Foi por isso que ele estava ligado com faixas. Ele estava com faixa em sua cabeça, porque o corpo dele já estava se deteriorando. O corpo de Lázaro já estava apodrecido. Com pus, sua pele derramando-se como água, cheirando mal. Aí Marta, que tinha confessado que acreditava na ressurreição, que tinha confessado a deidade de Cristo, agora Marta fala, Senhor, o Senhor manda esse povo tirar a pedra. Porque Jesus mandou.
tirar a pedra e mata se atravessou. Não, mas ele está cheirando mal. Como é que eles vão tirar a pedra? Querendo colocar impedimento para Deus operar. Quando Cristo criou o homem, porque o homem também foi feito por Cristo. Capítulo 1, versículo 3 do livro de João. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi Cristo junto com Deus e junto com o Espírito Santo que fizeram o homem. Por isso que a Escritura nos diz, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem, façamos. Tinha mais uma pessoa ali. Se o próprio Cristo fez o homem, como agora o fedor, como agora a deterioração, como agora a decomposição, ser um impedimento para ele curar, para ele ressuscitar. Se a Bíblia diz 43:13 de Isaías, operando Deus, quem impedirá? As manchas não seriam um problema. A putrefação não seria problema. A decomposição não seria problema, porque está ali, estava ali o Senhor da vida. Estava ali o Senhor Todo-Poderoso para operar o milagre na vida de Lázaro. Jesus falou assim, mas eu não disse para você já? Marta, se credes verás a glória de Deus. Nisso, a Bíblia fala que os judeus que ali estavam tiraram a pedra. Eles tiraram, removeram a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu para orar. E quantos têm pregado, quantos têm dito assim, que Jesus só ouve a oração de joelhos? Quantos têm falado? Jesus só ouve a oração de quem orar de joelhos. Tudo bem, de joelhos tem um hino que diz que de joelho é melhor. Você se humilha mais, é um sinal de contrição, é um sinal de humilhação. Mas não quer dizer que Deus só ouve oração de joelho. Não, isso é antibíblico. Capítulo 2 do livro de Jonas. Jonas orou no ventre da baleia, não sabemos a posição. Capítulo 18, 42 de 1 Reis, Elias orou de cócoras e Deus mandou chuva depois de 3 anos e meio. 10:46 de Marcos, a Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele orou sentado, tem misericórdia de mim, filho de Davi, e recebeu visão. Capítulo 38 de Isaías, o rei Ezequias orou deitado e conseguiu mais 15 anos de vida. E agora Jesus estava em pé. Em pé. E não fala que ele ajoelhou. Estava em pé. E levantou os olhos aos céus para orar ao Pai. Jesus poderia ressuscitar pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua glória. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Como até hoje se manifesta poderosamente, é o nosso Deus vivo. Mas ele orou para que os judeus acreditassem que ele era o enviado de Deus, que ele era o prometido das nações, que ele era o desejado de todas as nações. Ageu capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que surgirá o desejado de todas as nações. Aleluia! E ele ora ao Pai para que eles acreditassem que ele era o desejado das nações, o enviado das nações, para que creiam que tu me enviaste. 11:42 de João. A Bíblia diz que naquela hora, depois que ele orou, Jesus diz, capítulo 11, 43 de João, Lázaro, Lázaro, vem para fora. Jesus não poderia dizer, mortos, aí ia ser uma renca. Mas o propósito com Cristo era com Lázaro.
Era com Lázaro. O que Deus tem consigo, Ele vai fazer na sua própria vida. Se o propósito é com você, se Deus quer que você pregue, Jesus vai chamar: venha Madalena, venha Joaquim, venha Estevão, venha Joaquina, venha Ana. Ele vai lhe chamar pelo teu nome, porque o propósito dele é com você. Isaías 43, versículo 1. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. É o propósito individual que ele tem com cada um. Então ele chama Lázaro, porque o propósito era na vida de Lázaro. Lázaro aparece todo ligado com faixas, ligado, amarrado, envolto o rosto num lenço. E Jesus diz: desligai-o, ou seja, tira essas ligas do corpo dele. Pode tirar. E aquele povo com medo de tirar as faixas, as ligas do corpo de Lázaro, porque ele estava fedendo. Pode tirar tudo. Olha se tem alguma doença mais. Olha aí para ver se está podre. Olha aí para ver se está cheio de bicho comendo. Olha aí para ver se ele está com a cor de morto, com a cor pálida. Quando eles enrolaram Lázaro, ele já estava sem nada. Aleluia! A pele estava nova, não estava fedendo, estava curado, ressurreto pelo poder de Cristo. E Cristo disse: deixai-o ir. E muitos acreditaram em Jesus por causa desse milagre. Porque tinha uma religião em Betânia. Tinha uma religião em Betânia, meia espírita, que essa religião acreditava que até 3 dias o espírito ficava vagando sobre a terra e depois poderia voltar aquele corpo para a pessoa ressuscitar e ter uma outra vida. Por que Cristo demora 4 dias? Foi para desmascarar a religião satânica. Se a religião fala que são 3 dias em Betânia para aquele corpo levantar, o espírito vai voltar, eu vou no 4º dia. Eu vou desmascarar. Aleluia! E Cristo foi no 4º dia e desmascarou. Amém! Que bênção, hein? Guarda essa palavra no fundo do coração. E por que eu resolvi, na verdade, pregar essa palavra? Porque na semana passada, no sábado passado, sem ser anteontem, o outro, Deus me arrebatou esta passagem aqui. A Bíblia fala em Atos 10 do arrebatamento de sentidos. Eu, depois de orar de madrugada, eu tive um arrebatamento de sentidos na semana passada, que eu estava lá junto com aqueles judeus. Mas pode acreditar, por isso que eu preguei essa palavra. Eu tive aquele arrebatamento que eu ia lá, há muitos anos atrás, e estava lá na hora da ressurreição de Lázaro. Só que eu não conhecia ninguém ali. Eu estava lá com aquele monte de judeu, eu vi o corpo de Lázaro em cima de uma mesa, envolto com um lenço sobre a cabeça, e umas faixas de cor creme amarradas no corpo de Lázaro, e eu vi Marta e Maria na cabeceira da cama, chorando a morte de Lázaro. A casa estava cheia. Era uma casa mais ou menos assim dos blocos eram mais ou menos blocos de como tijolos, bem grandes, uma casa escura, acesa com lampião. Como que lampião? Eu estava lá e vendo aquelas 2 mulheres chorando sobre o corpo de Lázaro. Aí de repente, quando eu olho, eu não vi totalmente o rosto. Eu vi aquele homem entrando naquela casa com um grande pano vermelho em sua cabeça. Quando aquele homem entrou, aquele homem encostou na porta, assim, debruçou sobre a porta e começou a chorar quando viu Lázaro naquela cama morto. Nisso, eu me despertei. Mas eu participava daquela passagem, dessa passagem que eu preguei. Eu falei, eu vou pregar, que Deus quer que eu pregue essa palavra aqui. Todos em pé, que Deus abençoe. Todos em pé. Grite assim, amada audiência. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador
vida. Que Deus abençoe. Linha aberta, estude em nome do Senhor. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.